Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios do nosso DupraCast. Hoje aqui comigo, Amanda Lombardi. Eu vou falar um pouquinho do background da Amanda, que é muito interessante. A Amanda saiu aí da água e foi até o vinho. A Amanda formada em marketing e depois ela meio que nunca abandonou a carreira, mas pegou os conhecimentos para outra coisa. A Amanda, além de Health Coach, ela é fundadora e diretora da Kickoff, que é uma das principais marcas aqui do nosso Brasa de produtos aí funcionais. Você que gosta de cuidar do tempo, a Kickoff é uma marca muito interessante que traz muitos produtos bacanas. Eu quero entender da onde a Amanda tirou de sair do marketing e ser uma fundadora de um produto funcional. Então, Amanda, primeiramente, obrigado por estar aqui no nosso DupraCast. Eu queria saber de você, como que você saiu aí de uma carreira completamente diferente, né? Era para você trabalhar hoje, sei lá, com marketing digital, se tivesse antenado com a modernidade, vou trabalhar com marketing digital. Tá, então você saiu de uma carreira de marketing para realmente, né, dobrar a manga da camisa e ir para o mercado, que hoje a gente sabe que é um mercado bacana, mas quando você começou, ainda é um mercado assim, muito embrionário, poucos produtos, poucas pessoas nesse mercado, ainda não sabia a aceitação das pessoas em relação aos produtos. Conta um pouco para nós aí, o que te fez mudar, né, de carreira e como é que foi essa transição? Primeiro é um prazer estar aqui com você. Você sabe que desde antes de abrir a Kickoff, eu venho aqui conversar com você e tentar entender um pouco da sua visão. Você com certeza foi um dos médicos que eu me inspirei para lançar a Kickoff. Olha, então, que maravilha, bom saber. Eu ouço seus podcasts desde antes de ter a marca. Então, assim, como referência de mercado mesmo, eu te admiro muito. Então, eu estou muito feliz de poder gravar meu primeiro podcast com você. A gente está feliz em te receber, que bom. E foi muito gratificante acompanhar esse surgimento e crescimento de vocês, muito bacana. Então, a gente lançou a Kickoff há 2 anos atrás. A gente te trouxe os primeiros produtos, assim, realmente para você conhecer, e foi muito bom ter você acompanhando a gente. Mas para contar um pouquinho da Kickoff, de como eu cheguei até aqui, hoje as maiores perguntas que a gente recebe, né, dentro da marca, no nosso Instagram, é o que é o colágeno grass-fed, que é um dos produtos da Kickoff. As pessoas perguntam muito sobre a nossa linha de bullets, né, como é que surgiu a ideia, o que é o café bullet, as pessoas ainda não entendem muito. É um produto bem inovador e bem diferenciado no mercado. E a parte de empreendedorismo, né? Então, por que eu quis lançar a Kickoff? Eu trabalhei, você falou da área de marketing digital. Meu primeiro trabalho foi numa empresa de marketing digital. Eu trabalhei na Adobe e trabalhava na área de marketing. E lá eu percebi que, por mais que eu amasse marketing, o meu destino, o que eu realmente queria fazer, era trabalhar na área de alimentos. Então eu estagiei também na área de marketing numa empresa de refrigerantes orgânicos que chama WeWe. Sim, conheço. A primeira empresa de refrigerantes orgânicos no Brasil. Até hoje eles são os únicos. Bem inovador, assim, eu aprendi muito na empresa. Tinham 5 pessoas que trabalhavam. Eu tinha uma visão bem completa, assim, da empresa como um todo. Eu tive a vontade de abrir uma marca quando eu estava sentada com um dos diretores da empresa. Ele era um dos sócios que cuidava da parte de engenharia de produção. E ele sentou comigo na minha sala e falou assim: Amanda, eu estou desenvolvendo uma linha de tônicas para completar a linha de refrigerantes orgânicos. E eu sei que você tem um paladar muito, muito refinado para a parte de produtos. Eu nunca gostei muito eu nunca fui uma pessoa que consumiu muitos produtos artificiais. Eu sempre fui bem chata com a alimentação, então acho que você sabe que quando você tem uma alimentação mais restrita, você tem um paladar mais refinado. Então a gente sentou lá e eu ficava ajudando ele na estévia. A gente ficava dosando a estévia para chegar num produto que tivesse um dulçor bom. E eu saí dessa reunião tendo a certeza que eu queria empreender e que eu queria desenvolver um produto meu. Pô, interessante. Então foi bem marcante, assim, foi um dia D. Foi. Foi um dia D, tipo, você percebeu a virada de chave. Foi um dia D e aí eu falei, putz, eu só tenho conhecimento em marketing, sou formada em marketing, o que eu vou fazer para entender mais sobre a área de alimentos? Então eu fiz o curso de Health Coach. No momento eu não podia viajar, então eu fiz um curso online de 2 anos. Aprendi bastante sobre o estado de alimentação ligado à ansiedade, essa parte mais alimentação, mas não só focada no macronutriente, como proteína, carboidrato, mas alimentação mais num geral.
Focada mais na mente, focada no bem-estar funcional. Não era focada mais no shape. Exato. Tá. Então esse curso pra mim foi assim muito importante, mas E aí você virou health coach. virei health Você coach. chegou a trabalhar com isso, não? Não trabalhei como health coach. Eu percebi que eu não nasci para essa parte de Conduzir. atendimento, que eu realmente queria trabalhar na área de indústrias, mas meu conhecimento ele ainda não estava aperfeiçoado para trabalhar na indústria. Mas o teu conhecimento para você chegar a fazer um produto funcional que hoje está à frente do mercado, né? Se você pensar, a maioria das pessoas, a gente passou pela fase de terem os produtos completamente junk, né? Água com farinha e açúcar, depois água com farinha e café, e depois a gente começou a ter os produtos um pouco mais funcionais. Então entrou o produto sem glúten, o produto sem leite, sem lactose, mas o produto de vocês já é um produto um pouco à frente disso, né? Não é um produto só funcional, é um produto que você também põe alguns nutrientes, realmente como se fosse um equilíbrio mesmo, né? Tanto de vitaminas, aí tem produtos de vocês com psyllium, tem o colágeno, que pouca gente toma, a maioria das pessoas que tomavam colágeno até um tempo atrás era aquele colágeno para articulação, tipo 2, aí a pessoa tomava um colágeno solverisol, era alguma coisa muito terapêutica, digamos assim. Então, da onde você trouxe esse conhecimento para desenvolver um produto que seja um produto que vai hoje estar à frente do mercado, ou que seja acessível para as pessoas que realmente estão muito antenadas, o que é realmente se cuidar na atualidade? Os meus estudos, assim, toda a tendência que eu peguei foi realmente de fora. Peguei as tendências dos Estados Unidos. Assim que eu saí da WeWe, que eu tinha me formado, da WeWish, né, que eu tinha me formado em Health Coach, eu decidi que era a hora de eu estudar fora. Então eu fui para a Natural Gourmet Institute, que é uma faculdade muito renomada nos Estados Unidos. E lá eu estudei nutrição e fiz a parte de gastronomia. Então de manhã era o dia inteiro, das 9 às 6. Eu estudava de manhã a nutrição, a parte teórica, e na parte da tarde a gente ia para a cozinha industrial e ficava desenvolvendo os produtos. Tá, agora entendi de onde veio. Eu tava achando estranho, Amanda, porque a conta não fechava, né? Tipo assim, uns produtos muito bacanas, né? E você já com o teu background em marketing e tal, na história do refrigerante, mas os produtos são mais refinados de alguém que realmente conhece, né? Agora você entregou o ouro. E aí dessa formação aí que você fez, você teve essa sacada aí do que realmente era um produto saudável, né? Exato. E assim, aos finais de semana, quando eu tava estudando lá, eu ia no Whole Foods e ficava anotando, pegava um caderninho, anotava tudo de inovador e todos os ingredientes inovadores que tinham no mercado. Tá. Então, quando eu voltei pro Brasil, eu tinha assim milhões de ideias, desde abrir uma marca de pizzaria de pizza de couve-flor, que hoje é muito conhecido, né, a massa de couve-flor, mas isso eu tô falando há 5 anos atrás. As pessoas, elas nem sabiam que dava pra você fazer uma pizza de couve-flor. E muita gente que nos ouve deve achar que é uma porcaria, mas é muito bom, viu? Vale a pena você experimentar. Quem tá nos ouvindo aqui, vale a pena experimentar. Exato. E eu também vi a parte do colágeno grass-fed, que me chamou muita atenção, e eu falei, como é que a gente ainda não tem esse lado de sustentabilidade no Brasil, que é algo que eu vejo que é uma tendência gigante. E eu sabia que quando eu fosse abrir uma empresa, e se eu conseguisse abrir uma empresa, esse lado de sustentabilidade é um lado muito forte em mim. E aí eu voltei para o Brasil perdidona, não sabia o que eu ia fazer, e voltei aos estudos de novo. Fiquei na internet buscando que curso que eu vou fazer para entender sobre legislação, para entender sobre a Anvisa, para entender como é que eu consigo transformar um produto em escala industrial e fazer isso acontecer. Nossa senhora, já me dá preguiça só de pensar. E aí eu achei um curso no Senai, era uma pós-graduação de desenvolvimento de produtos alimentícios. Pô, fantástico. E eu não podia fazer durante a semana porque eu queria trabalhar, então fui para os finais de semana, todo sábado também, mais uma vez, me dediquei aos estudos, presencial. E lá eu tive o primeiro contato com engenheiro de alimento, então minha cabeça mudou. Saiu do marketing e foi para a parte de engenharia de alimentos. Eu entendi como é que eu conseguiria transformar o produto e ir para a escala industrial. Entendi a parte de ingredientes, como é que você combina ativos para ter um produto inovador. E todo esse lado de como escolher o ingrediente certo e pegar Anvisa a seu favor, porque hoje, se a gente quer trazer ingredientes inovadores, a gente olha um pouquinho para o mercado brasileiro, para o mercado americano, na verdade, lá tem muito
tem muito ingrediente incrível que a gente... Muito ativo. Ativo, é. Aqui não Incrível. pode usar. Por exemplo, ashwagandha Não é uma pode. coisa que não pode usar aqui. Monkey Fruit, que é um adoçante Sim, muito bom, monkey fruit. a gente não pode usar aqui, não é autorizado. Então tem muitos adoçantes, muitos produtos que fariam muita diferença. É curioso isso, né? Porque, inclusive, falando em monkey fruit, esse final de semana eu fui até o bairro da Liberdade e achei a monkey fruit mesmo inteiro, né? Eu nunca tinha visto o monkey fruit inteiro. Eu achei o monkey fruit inteiro. Falei, nossa, que interessante. E tem muitas coisas aqui no Brasil. Por exemplo, uma coisa interessante que eu achei muito curioso. Claro, você, né, fez uma imersão nisso e fantástico a tua ideia de fazer uma imersão nisso, que faz toda a diferença. Mas uma vez eu estava conversando com um amigo desenvolvedor de produtos também e ele falou assim, ó, ashwagandha você não pode, mas ginseng indiano você pode. Tipo assim, é a mesma coisa, né? Você não pode um, mas você pode o outro. Tipo assim, vamos imaginar, você fala assim, maca não pode, mas se você falar ginseng peruano você pode, porque ginseng está liberado. Só que ele não fala qual ginseng está liberado. Então você pode. Então assim, existem várias brechas na lei. Uma brecha interessante, onde confirma se isso é real ou não, porque assim, a galera que não conhece o mercado da alimentação não tem essa noção do mercado da alimentação. Mas muito do que a gente vê, você pode me confirmar isso, muito do que eu vejo como cliente, né, eu nunca lancei nenhum produto, não tenho nenhum produto, né, não participo de nenhuma marca, então eu sempre fui cliente, eu nunca fui do outro lado, né, do muro. Então, eu como cliente, percebo muito que existem, né, diversos produtos, principalmente nos produtos funcionais, isso é bem comum. Você pega um produto que ele é altamente funcional, você vê todos os ingredientes funcionais e o produto tem uma experiência muito diferenciada. Você fala assim, cara, isso aqui é muito bom para ser verdade. E aí, conversando com vários amigos que têm muitas marcas, etc., eu percebi que um dos principais pulos do gato de várias empresas, eu não estou falando agora só da parte natural funcional, mas de todas as empresas, é achar algumas brechas na lei que você dá um somebody love ali e coloca uma coisa que na verdade não é, ou que não poderia, um ativo que o concorrente não tem, ou inclusive até uma experiência que o concorrente não tem. Então tem muitos componentes, por exemplo, se você alega que um componente está naquele produto para ele dar estabilização ou estabilidade no produto, você não é obrigado a colocar nos ingredientes. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, cara, aí tá o pulo do gato. Então você pode colocar, sei lá, maltodextrina na bagaça lá e não precisa colocar. Você fala, não. Essa maltodextrina tá aqui para dar estabilidade. Não tá aqui como ingrediente, então eu não vou descrever. E aí o comprador acha que é um produto cetogênico. Enfim, estou dando um exemplo banal. Mas como é que é essa história? Existe isso na indústria da alimentação? Você fez essa sua pós aí. Como foi o choque nisso? Existe realmente assim um jogo por trás dessa indústria que você precisa aprender a jogar? Como é que é para manter a moralidade íntegra nesse aspecto todo? Existe, é um choque muito grande. Eu conversava assim com os meus amigos, né, que estavam fazendo a pós comigo, que eles são engenheiros formados, e eu era a ovelha negra ali da sala. E eu falava, gente, como é que vocês conseguem dar maltodestrina, sabendo que dá o pico de insulina do mesmo jeito que o açúcar, e colocar que o produto é zero? Vocês conseguem fazer isso com o consumidor? Eu não acreditava. E às vezes até a legislação pode. E às vezes até a arte do cara. Fala assim, cara, eu sou o cara que mais manja de fazer somebody love. É o melhor cara do mercado, né? Exato. Toda empresa que é o cara. A legislação permite. E eu falava, não é possível. Então sempre foi uma coisa minha. Eu nunca vou colocar nenhum ingrediente que eu não acredito. Eu nunca vou fazer essa parte de brecha de legislação, a não ser que seja para trazer algum ativo inovador. Que, por exemplo, é o caso do Monkey Fruit, a gente está tentando colocar ele de algum outro jeito dentro da parte de ingredientes para poder usar esse ativo tão inovador. Mas eu sou muito contra você usar a malto, por exemplo, como um exemplo muito bom é o TCM. Então, o óleo, essa é uma parte muito boa de ter feito após. O óleo, para ele virar pó, você tem que usar um veículo. Então, por exemplo, a nossa linha de bullets, né, que são os cafés da linha Bulletproof Coffee, que tem a cafeína, tem o TCM, que dá toda a energia, o foco, a gente usa o TCM em óleo. Porque quando você pega esse TCM e passa para pó, o veículo muitas vezes é a maltodestrina ou alguma goma. É praticamente impossível você ter um pó que não tenha mais nada, né? Exato, é quase impossível. Não existe. Não existe. Hoje existem muitas marcas que estão usando fibras para usar como veículo. Então, algumas fibras nobres
Dá pra pra usar. conseguir. Funciona. O leite de coco tem muita maltodextrina, né? Principalmente se você compra aquele a granel ali, muita malto, né? Tem muita malta. E aí você usa o TCM líquido para que você não tenha, né, mais uma coisa que você não quer que esteja ali. Exato. E aí o TCM líquido, ele é o triplo do valor do que seria um TCM em pó, porque o TCM em pó você tá ali diluindo. Ou seja, no veículo. menos concorrência você tem, né? Tipo assim, você já perdeu para concorrência nesse aspecto. O seu produto já é mais caro, você já tem que lançar um produto mais caro. Exato. Né? Às vezes você lança o produto até no mesmo preço que o concorrente, mas o seu spread de lucro é bem menor. Hoje existem soluções, a indústria ela tá tendendo a ir para o lado mais saudável, está tendendo a trazer produtos mais inovadores, mas ainda são poucas pessoas que demandam, poucas empresas que demandam. Então eu tinha um fornecedor assim que eu gostava muito, que realmente era uma empresa brasileira que tentava inovar nessa área, principalmente de veículo de produtos. Então eles tinham um leite de coco incrível. E chegou a pandemia, as empresas preferiam ir para o produto mais barato, para uma commodity, e eles fecharam. E aí eu me peguei, o que eu vou fazer com o meu leite de coco? Sou uma empresa minúscula que compra uma quantidade super baixa de matéria-prima, não consigo importar. O que eu vou fazer? E aí eu fiquei 4 meses procurando, até que eu consegui achar uma outra e trazer para o Brasil. E nesses 4 meses o estoque segurou? Não segurou. Aí a gente deu Teve falta. Você tocou num ponto, Amandinha, muito interessante, que é o seguinte. Eu até comentei isso, acho que numa live, etc., que as pessoas não se deram conta na pandemia. É óbvio que a gente teve uma crise de todos os lados, mas muito da crise ainda não foi realizado, né? A gente não sabe até onde foi a crise, mas é o que eu falo. Quando falta dinheiro, né, antes de fechar a empresa, muitas pessoas acabam fazendo puxadinhos. Então, eu percebi isso muito, por exemplo, na qualidade. Pedi muita comida delivery. E depois da pandemia, eu percebi muito na qualidade dos restaurantes. Tipo, mudou completamente. Tinha restaurante que eu comia, que eu achava comida maravilhosa. E eu sou muito sensível, assim como você falou também. Eu sou muito sensível no paladar. E eu percebi, eu falei, cara, mudaram os ingredientes, mudaram os componentes dessa comida. A comida vem pronta, né? Então, provavelmente o cara tá usando um pior tempero, tá usando, sei lá, uma matéria-prima pior. Então, assim, eu comecei a refletir muito sobre isso, o que vai acontecer com as empresas no setor de alimentação, porque quando vem a crise, existem realmente as pessoas que estão sofrendo com a crise e precisam sobreviver, e aí eles vão tomar atitudes desse tipo, né, de fazer o menor custo possível para poder sobreviver. E existem os oportunistas que dão desculpa na crise para tentar ganhar mais ainda do que já ganham. Então, sei lá, eu fui para alguns hotéis aí nesse período, fui para o Rio de Janeiro trabalhar. Aí, não, estamos com menor número de funcionários. Tipo assim, por quê? O hotel é um hotel familiar, bombou mais na crise do que menos. Não era um hotel de executivos. Se fosse um hotel só para receber executivo, não está recebendo viagem. Os hotéis familiares aumentaram a demanda. Então, por que reduziu o funcionário? Então, enfim, estou dando um exemplo, porque a gente, quando leva isso para o setor da alimentação, isso passa a ser muito crítico, porque você não vê o que está por trás do produto. E aí existe a questão legal, que a gente acabou de falar, né? Você não pode ser contra a lei, mas você contrata esses caras que dão somebody love na lei, os engenheiros. Mas também existe o acordo moral. E que geralmente o acordo moral, quanto mais caseira a empresa e depende de uma pessoa só e aquela pessoa é idônea, mais você controla. Quanto maior a empresa, com board, mais gente, investidor que está longe das decisões, etc e tal, mas ele quer que a empresa só dê lucro, mais complexo fica essa reação. Então, o que você acha que... Assim, o que você pensa sobre a pandemia e a qualidade da alimentação? Você acha que a gente vai dar alguns passos para trás? Não acho que a gente vá dar passos para trás. Eu acho que cada pessoa tem a sua empresa e, por exemplo, no caso das empresas, que elas têm como missão trazer produtos inovadores e produtos realmente saudáveis, independente de ser um restaurante ou uma indústria, eu não acho que elas vão dar passo para trás. Eu acho que se elas não tiverem o produto, elas não vão vender e elas não vão tentar substituir. Mas, obviamente, sempre tem as empresas que, como você falou, vão tentar se aproveitar da situação. Mas, por exemplo, no meu caso, que a Kickoff é uma empresa muito pequena, a gente sofreu com falta de papelão. Então, por exemplo, para envasar os nossos bullets, obrigatoriamente ele não pode sair uma unidade por uma, ele tem que sair numa caixa de papelão. Se eu não tenho essa caixa, eu não consigo produzir. Então, a gente quase ficou sem produto porque
o meu fornecedor de caixa tava com um aumento de 30% sobre o papelão. Eu falei, eu não tenho como aumentar 30%. E por eu ser uma empresa pequena, que a gente tinha um relacionamento muito bom, a gente chegou ali num valor que dava para os dois. Só que isso foi para tudo, né? Todos os insumos, o dólar estourou. Como que você resolveu o negócio do leite de coco que você estava contando? Você não contou a solução. O leite de coco a gente achou, graças a Deus, um outro fornecedor que bom, usa... Tão bom quanto? Que usa fibra como veículo. Brasileiro? Ele não é brasileiro. Tá. A maioria dos produtos, eles são importados. Isso é muito triste. A maioria dos produtos, principalmente os melhores acabados, né? Uhum. E aí me conta uma coisa interessante. Tá? Eu já vou voltar num ponto que a gente deixou em aberto, mas antes, você acha que a crise vai desfavorecer as empresas menores e favorecer as maiores? Existe essa conta ou é aleatório? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu, como empresa pequena, eu tô tentando sobreviver e comer pelas bordas, assim, tentar ir por onde eu acho que tem alguma oportunidade. Então, por exemplo, hoje a gente é a única empresa que tem o colágeno grass-fed, que é um colágeno muito diferenciado, um colágeno sustentável. Então, a gente está tentando comunicar ele, falar mais dos benefícios dele, falar do porquê a pessoa consumiu um peptídeo de colágeno. Só que a gente tem como propósito na Kickoff trazer ativos inovadores que são pouco conhecidos pelos consumidores. Então, a gente tem que explicar muito sobre os ativos. As empresas maiores, elas já têm um marketing muito forte, já são muito estruturadas, já tem uma pessoa muito forte por trás. Então, o produto que ela lançar, ela já tem a carteira de clientes dele. A gente não tem uma carteira de clientes. Obviamente, a gente tem clientes incríveis, graças a Deus, mas não compara. Então, a gente vem crescendo aos poucos. Esse ponto que você falou, justamente foi o ponto que ficou aberto, que eu falei, o colágeno grass-fed, né? Eu sei que você fala como se fosse uma coisa conhecida, mas para os nossos ouvintes, o colágeno grass-fed, ele é feito, né, do gado que foi alimentado solto. Explica um pouco para a gente o porquê que você, né, optou pelo colágeno grass-fed e qual é a real diferença do colágeno grass-fed em relação a qualquer colágeno. Então, antes de tudo, a gente pensa no bem-estar do animal como um todo. Então, toda essa parte de confinamento, eu sou muito contra o confinamento do animal. Eu acho que ele passa por um estresse muito grande, não adianta a gente acreditar que o estresse que o animal passa não vem pra gente. Então a gente acaba consumindo o que a gente está consumindo consumiu. Então isso acaba tanto o lado dele quanto pro nosso organismo. O colágeno grass-fed é um colágeno de gado criado solto, todo certificado, e por conta dele consumir gado, desculpa. E por conta dele consumir grama, ele tem um perfil de aminoácidos muito diferenciado e muito puro. Então, basicamente, o colágeno grass-fed ele é puro, apenas proteína, umidade e sais minerais. Então, ele não tem nada nocivo. O não grass-fed, ele teria o que mais? E o não grass-fed tem toda a parte de antibiótico, de hormônio que você acaba injetando para o gado ele ficar maior, ele crescer mais rápido, e sem contar com toda a parte de estresse que o gado sofre. Que seria uma parte sutil, que a gente não teria nem como medir, né? Nem como dosar muito, mas você sabe que tem, né? A gente não dosa hoje no nosso corpo, é algo que começa a aparecer conforme os anos vão passando. A gente é muito jovem, a gente não percebe isso. A alimentação, a gente tem que se preocupar com a alimentação hoje para envelhecer bem. E como garante que o gado é solto mesmo? Certificação. Então, brasileiro não? Meu fornecedor, ele é brasileiro. Aê. Hoje ele só exporta. Tá. Antes de estourar a pandemia, eu ia para uma feira na Califórnia, que você ia também. É uma feira que acontece em março, que eu esqueci o nome agora. Ah, sim, Vita Food, não, é o... eu não me lembro. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Mas é uma das maiores É a maior feira de alimentação inovadora. Exato. Fantástica essa feira. Fantástica. E eu tinha certeza que eu ia encontrar esse fornecedor de colágeno grass-fed. E eu tava lá um dia antes, recebi o comunicado falando que a feira foi cancelada, que não ia mais existir. Então eu voltei assim, como é que eu vou achar esse fornecedor de colágeno? Eu fiquei um tempão, LinkedIn, buscando, procurando, mandando mensagem, vendo as marcas de fora, como é que elas tinham esse colágeno grass-fed. E eu vi que o marketing delas era, o colágeno grass-fed é um colágeno brasileiro. Nossa, falei, tá em território nacional. Como é que pode, né? Como é que pode? Eu não tenho. Não, a gente tem muito mais gado solto do que os Estados Unidos, muito mais. Muito mais. Se a gente vai pro interior, a gente vê a vaca solta. Sim.
A minha fábrica, né, o meu fornecedor, ele tem toda a parte de rastreabilidade, é tudo certinho. Mas antes da gente conversar e antes dele fazer a primeira venda para mim, ele só trabalhava com o mercado externo. Por quê? O mercado externo, ele procura por saudabilidade, ele tá muito mais aberto, ele quer se alimentar melhor, né? Que loucura, Os americanos, né, cara? querem A gente se que alimentar. tem não valoriza o que tem, né? Não valoriza. A gente não valoriza, a gente tem que começar a valorizar. Eu acho que isso é muito importante, isso eu venho aprendendo conforme eu vou empreendendo, conforme eu vou conversando com os meus amigos. Eu acho que a gente tem, assim, o Brasil é incrível. Só precisa ter oportunidade. E aí outra coisa também que você não citou do colágeno grass-fed é a questão dos gases de efeito estufa, né? O gado criado solto, ele agride muito menos o meio ambiente do que o gado confinado, né? E o solo como um todo também, né? Por exemplo, as produções em grande escala, elas danificam o solo inteiro. E hoje a gente se alimenta de, sei lá, se a gente vai comer uma salada, às vezes a salada não tem nutriente algum, a gente está comendo plástico. Sim. Então o gado, ele é importante para o solo. Sim, até porque o gado criado preso, ele vai comer ração. E a ração que ele vai comer precisa ser plantada, e desmatamento, e soja, e transgênio, e tudo que a gente não quer no mundo, né? Exato. E o gado criado solto já não entra nesse ciclo, ele quebra esse ciclo. E tem mais um fator que o colágeno, em geral, aproveita-se a parte muitas vezes descartada, né, assim, para alimentação humana do gado, né? Muitas vezes são partes do gado. Eu tentei pesquisar, inclusive, quando eu fiz um episódio bem legal de colágeno no nosso Dupracast. Que eu assisti. Isso aí. Agora, esse episódio, quando eu estava fazendo esse episódio, eu fiz um levantamento bem interessante. E uma coisa que eu não achei, inclusive eu peguei muitos artigos de engenheiros de alimento, etc. Uma coisa que eu não achei, que eu não sei se você também não souber responder, não se acanhe, porque eu também não achei essa informação, como especificamente eles fazem esse colágeno. Eles batem qual parte do boi, como eles pegam, qual é o momento do abate que eles vão para produzir o colágeno, o que sobra para eles produzirem o real colágeno. Tentei achar isso, não consegui de jeito nenhum. Achei algumas feiras assim de engenharia de alimento dizendo a máquina XPTO que ajuda a fazer o colágeno, mas eu não consegui achar o processo de cabo a rabo. Você sabe mais ou menos como isso funciona? Então, eu acho que eu vou trazer o meu fornecedor, o Felipe, aqui para vir conversar com você, porque ele fala super bem, ele explica muito bem sobre essa parte. Só não podemos falar que ele é seu fornecedor, senão os outros vão roubar, né? Exato. A gente não pode falar Só dele. não podemos falar Você já falou o nome dele, pô? Putz. Aí quando ele vier, a gente Tem põe o muitos nickname. Felipes no mundo. A gente põe o nickname quando ele vier. Mas o ponto do peptídeo, ele é um processo patenteado na indústria. Então, são poucas indústrias que conseguem transformar o colágeno hidrolisado em peptídeo, que é a menor molécula e a que tem a melhor taxa de absorção. Sim, que eu chamo geralmente o colagenão, E o que é o colageninho. colageninho, exato. Então, pra galera que não sabe essa parte, não assistiu o primeiro episódio, o colagenão é o colágeno inteiro, é a proteína completa. Se você colocar ele na água, ele praticamente não dissolve, né? Você compara, né? Você coloca um colagenão na água, você não consegue misturar. O peptídeo do colágeno, ele já é bem mais quebrado, é como se você já tivesse passado por um processo grande de digestão, né? E, obviamente, a gente está pensando no colágeno como colágeno já hidrolisado. O colágeno mesmo, ele é um cimento, é um osso, você não consegue nem comer, né? O colágeno hidrolisado já é um processo, né, refinado da indústria do alimento, a hidrólise, né? A hidrólise proteica não é tão simples, mas o colágeno hidrolisado, ele é o colagenão. Aí o peptídeo, que a Amanda está falando, que é justamente o que eles colocam nos produtos da Kickoff, ele já é mais quebrado ainda. Então, para você obter o peptídeo, que é essa logística um pouco mais complexa, é isso? É tudo patenteado, eles não me contam, eles falam muito por cima, mas a gente tem todas as análises. Então, a gente consegue ver pelo aminograma também, que eu trouxe para você. O aminograma, ele é muito diferenciado. E um ponto que eu gosto muito do colágeno é que ele é hipoalergênico. Então, normalmente, as pessoas, quando elas consomem qualquer outra fonte de proteína, principalmente whey, elas têm uma sensibilidade muito grande, né? E o colágeno é muito difícil alguém ter intolerância a ele. Total. E, inclusive, eu até queria conversar um pouco com você sobre isso, mas ele ajuda na parte digestiva, né? Sim, como um todo. Na verdade, o colágeno, ele é uma proteína... em termos evolutivamente falando, ele é uma proteína mais conhecida para a nossa digestão, né? A gente começou a consumir o colágeno muito antes da gente começar a consumir um whey protein, uma proteína do leite, muito antes da gente consumir uma proteína, por exemplo, de um grão,
muito antes de consumir uma proteína de ervilha, que nem existia. Então, quando você pega a parte genética, né, as enzimas, os genes que produzem as enzimas, a sua capacidade de reconhecer aquela proteína, o nosso corpo está muito mais adaptado, né, a digerir isso, obviamente. Tem muitas pessoas que já têm um software mais moderno, né, e conseguem digerir proteínas mais modernas. Né, isso a gente consegue até, por alguns testes genéticos, ter uma leve noção, né, um pouco assim, seus genes são mais modernos, menos modernos, mas, assim, você só fazendo a experiência, você também já percebe, né? Se você toma um whey protein, você percebe o quanto tempo você, né, fica com o estômago cheio, com aquela sensação de peso, e quanto você toma um colágeno. O peptídeo de colágeno, então, vai, né, tranquilamente, a absorção. Então, é muito curioso quando a gente pensa nas pessoas que são mais inflamadas, as pessoas que são mais sensíveis, elas sentem muita diferença. É raro, assim, você pegar uma pessoa que tem uma sensibilidade com o colágeno. É bem raro, bem raro. Eu praticamente, assim, na minha clínica, eu pego muitas pessoas que têm sensibilidade à proteína do leite. Muitas pessoas que mesmo... Hoje é muito comum, né? Mesmo tirando caseína, etc., ficando, por exemplo, um whey protein hidrolisado e tal, mesmo assim, eu mesmo tive super reação com o whey hidrolisado. Os primeiros espasmos esofagiano que eu tive foi com whey hidrolisado. Então, assim... hoje, proteína de ervilha para mim, idem, também tenho super reação, e o colágeno, zero, assim. Primeira vez que eu consumi a proteína do colágeno, eu falei, cara, os caras foram geniais em pensar nisso, porque na verdade é o seguinte, a gente não tem mais, né, o costume, e eu acho que conforme os seres humanos vão ficando mais civilizados, a gente vai se distanciando desse instinto realmente, né, caçador, de comer a parte óssea, né, de pegar os restos e comer o ossobuco e tal. Tem algumas culturas ainda que tem muito esse costume, mas a gente aqui no Brasil não tem, né? O que se come de carne, quem não é plant-based, quem não é vegetariano, o que se come de carne é músculo. Então poucas as pessoas consomem a parte do colágeno mesmo, são poucas pessoas. Você vai no interior até que tem um ou outro ali, com o bico da galinha, sei lá, tem o pé da galinha no ensopado, não é? Não é, mas é raro. Só na então, fazenda. Assim, só na fazenda. Então assim, hoje cada vez mais, né, aquelas pessoas que são criadas e nascidas na selva de pedra acabam se distanciando, não sabem nem o que é isso, vê um pé de galinha lá, quase cai duro, né, cai, eu não vou comer isso. E com razão que a gente vai ficando mais civilizado no sentido também de se desconectar desse espírito de caça. Mas o colágeno, ele é uma solução muito interessante, porque a gente mantém essa, né, civilização no sentido de, pô, cara, você não precisa ver o negócio, né, não necessariamente... para mim não tem tanto problema, eu sou cirurgião, tal, eu estou acostumado a ver, né, essas coisas, sangue e tal, se eu vou no açougue eu não passo mal, mas tem muita gente que não quer ver, né? Só que também não tem como a gente negar que muitos aminoácidos vêm dessas estruturas e que é muito difícil você ficar sem nada, zerado. Então uma solução, por exemplo, que uma pessoa que não é plant-based pode ter, interessante, mas eu não como carne, sou pescetariano, mas me identifico super com a causa animal. Cara, um colágeno grass-fed é muito interessante, porque aquilo ia ser desperdiçado para outras coisas. Ao invés de você ficar estimulando a indústria simplesmente do filé mignon e do músculo, você está comendo uma parte que ia ser desperdiçada. Você está repondo o seu suporte de glicina para o teu corpo, você está ajudando aí a cadeia a ter um ciclo, e você está conseguindo pelo menos manter um suporte de aminoácidos aí para o teu organismo no sentido bacana, suplementando. Então é uma super solução para quem também está com essa busca no meio do caminho, né? É óbvio que aquelas pessoas são extremas, né? Plant-based não adianta, nem queremos aí convencer de usar nada. Mas existe essa necessidade do plant-based também ter isso. Vocês têm pessoas que pedem produtos plant-based aí, assim, mais ou menos da mesma estrutura proteica, vocês têm essa necessidade, você sente essa aspiração do público aí? Com certeza, eu vejo que cada vez mais essa linha do veganismo, ela tem crescido muito, tanto que na nossa linha de bullets, né, a gente tem hoje 3 bullets, 2 são com colágeno e um a gente realmente nomeou vegan, porque esse lado vegano está muito forte. Só que eu acredito muito no colágeno como a fonte de proteína ideal. Eu sei que tem os pró-colágenos, que é a fonte de aminoácidos. Que você... colágeno vegano. Não tem não colágeno. Tem colágeno vegano. Não vegano. existe colágeno vegano. No mundo vegetal não existe colágeno. Exato.
Você não consegue aportar a quantidade de aminoácidos no mundo vegetal. O que eu acho muito legal, que a gente até tem em uma das linhas dos bullets, que é o colágeno marinho. Ele é proveniente do peixe, é uma pesca autorizada na Noruega, onde eles se alimentam do peixe e eles descartam a parte da cartilagem do peixe, né? A pele dele. E vem uma empresa francesa, pega toda essa cartilagem, leva para uma indústria e a transforma em colágeno. Então é literalmente algo que ia ser jogado fora, ela transformou em um dos colágenos mais puros que tem, que é o Colis. Qual o produto de vocês é esse? É o que a gente fez em parceria com a Vogue agora, que é aqueles drinkzinhos drinkzinhos de cappuccino. Eu não sabia que esse tinha esse colágeno marinho assim. Ele tem colágeno marinho. Pô, fantástico, fantástico. Tem e como é que colágeno você faz o controle de metais pesados? Se são peixes, às vezes, né, para ter colágeno, às vezes são peixes enormes. E como é que faz um controle para não ter metal pesado, mercúrio e tal? Então, quem faz todo o controle, a gente recebe todos os laudos das fábricas. Então, é uma empresa francesa, ela manda o laudo pra gente, a gente analisa e vê se dá para trabalhar ou não. Tá. Então, essa parte de laudo a gente não faz, mas a gente faz análise. Então, a parte de metal pesado ela é muito baixa. Tá, pô, fantástico, esse produto fantástico. Cada vez mais a gente tem que estimular o fechamento do ciclo, né? Tipo assim, vai descartar. E se a gente pensar que há muitos anos, milhares de anos atrás, nós vivíamos disso, né? Muitas vezes a gente não era... O ser humano não é muito habilidoso para caçar, né? A gente é habilidoso, de repente, para apertar um gatilho, dar um tiro, jogar uma pedra. Não, hoje em dia, né? Se a gente tivesse que viver da caça, já era, todo mundo morreria de fome. Mas a gente era habilidoso, inclusive tem um vídeo muito interessante que eu postei no Stories outro dia, de uma onça, né? Onça não, não era leopardo, era tipo um leopardo, bem grande, assim, tipo um puma, assim, na savana. Ele tava com a caça dele, tipo um veado, uma caça grande, assim. E aí chegaram 3 seres humanos de tribais mesmo, e com um pedaço de pau espantaram o bicho. Só que o bicho que caçou, não foram os seres humanos. E eles espantaram o bicho, os bichos queriam vir para cima, eles batiam no bicho com um pedaço de pau e espantaram o bicho para roubar a caça. Então o ser humano era meio que um abutre, assim, né? Tipo uma hiena, assim, chegava depois e comia o que sobrava ali, né? Então isso existia muito. Então a gente se aproveitar desses restos, por exemplo, se você pensasse, pô, vamos pegar esses peixes da Noruega aí que você falou, vamos colocar num saco e vender, ninguém ia comprar. Mas se você coloca num pó, tal, coloca, não sei o que, uma embalagenzinha, não é? Beleza, cara, põe no seu drink, você foi feito para comer isso. E hoje o colágeno marinho ele é tendência lá fora, mais uma vez. Tem muitas empresas focando nesse colágeno por conta do perfil de aminoácidos também. Ele é muito semelhante ao perfil de aminoácidos do colágeno grass-fed, mas é uma tendência. E aí você olha para cá, não tem nenhuma empresa novamente com esse ativo, a gente tem que forçar o marketing, trabalhar para comunicar. E é isso, daqui a 5 anos, quem sabe a gente vai ter consumidor que entenda e valorize esse tipo de produto. E um ponto que me perguntam muito é por que você trabalha com... Por que coffee só tem pó? Eu gosto de cápsula. Eu não quero ficar tomando pozinho todos os dias. E aí eu falo que é sobre a quantidade. Se eu tivesse que dar um aporte de 10 gramas de colágeno em cápsula, quantas cápsulas a pessoa vai tomar por dia? Não faz sentido. E outra, e o pó, ele dá uma super textura, né? É interessante quando, assim, o smoothie, né? Tipo, quando você quer uma textura um pouco mais pesada, às vezes eu tomo um descafeinado puro, porque eu tô em jejum e não quero pôr nenhum macro pra dentro, aí eu não coloco o pó, mas quando eu quero colocar o pó, eu acho 1000 vezes melhor, o gosto 1000 vezes melhor. Então não é que o pó é um pó horrível, com gosto, né, de boi, tá? Não, zero. O gosto é uma maravilha. E me conta, Amanda, mais ou menos quais são os pontos que você considera os mais difíceis para ter uma empresa desse porte no Brasil e no setor de alimentação funcional ou alimentação saudável? O que você considera, se você tivesse, por exemplo, nos Estados Unidos, será que você estaria em outro lugar? Olha, para mim, para a parte que é mais difícil e que não é uma parte que eu tenho muito conhecimento, é toda a carga tributária que tem para você ter uma empresa no Brasil. Então hoje a gente tem muitos impostos e para você realmente transformar um produto inovador com todos os ativos que eu quero trazer com um custo adequado,
é algo que eu peno muito. Então, às vezes, a gente prefere não ganhar em cima nesse momento, não colocar uma margem alta, uma margem adequada, né, do segmento, mas realmente trabalhar com awareness, trabalhar com conhecimento, trabalhar com explicando o que é o produto e para mais gente conseguir experimentar. Existe alguma dificuldade em relação à informação do consumidor? Tipo assim, nos Estados Unidos talvez entenderiam melhor o teu produto? Não, se eu colocasse a nossa linha de colágenos numa prateleira de um Whole Foods, venderia como água. As pessoas hoje elas procuram muito. E por que você acha que aqui no Brasil existe uma dificuldade do consumidor entender? Eu acho que eles não... o consumidor brasileiro ele está muito acomodado a ler só o rótulo da frente. Ele não se importa muito com entender os ingredientes, entender o que ele quer consumir. Hoje é muito triste, mas a gente acaba, inclusive a gente vai muito pro que os influenciadores estão falando, a gente nem sabe o que a gente realmente está consumindo. Então, tal pessoa consome isso, eu também quero. Eu acho que tem influenciadores muito bons, tem médicos que trazem um conhecimento muito importante, só que você tem que saber o que faz bem para você. Perfeito. Então, antes de tudo, você tem que entender se o que aquele médico, o que aquele influenciador tá me recomendando tem a ver, funciona para mim. Então, eu acho que a gente vai muito num flow da vida. A gente tem que realmente entender e estudar o que a gente está consumindo. Porque o nosso hoje, mais uma vez, eu falo, a gente é jovem, a gente não está sofrendo ainda. Só que a gente tem que pensar como é que a gente vai envelhecer. E a alimentação, ela é 100% como a gente vai envelhecer. Em algum momento você ficou cansada de estar no Brasil? Falou, putz, cara, quero... Agora? Essa fase? Nossa, agora tá muito difícil esse momento de fase roxa, vermelha. Não lembro como falar. Fase roxa, vermelha, isso aí. Esse momento de tá tudo em lockdown, a gente trabalhava muito com pequenos mercados, então mercados que são mais focados nessa parte de alimentação saudável, e eles estão sofrendo muito. Então, pra gente é muito difícil, as pessoas não estão saindo muito na rua, não estão comprando, estão focando mais em grandes mercados que a gente ainda não conseguiu entrar, porque a gente lançou o produto em novembro de... A gente lançou a Kickoff, né, em novembro de 2019, a pandemia estourou em março. Para você cadastrar os produtos em grandes varejos, como o Marché a gente conseguiu, mas um Pão de Açúcar, um Mambo natural da terra, você passa por um comitê de mais de 6 meses. E não deu tempo na pandemia. Tá. Então, a gente estava trabalhando muito com a nossa loja online e os pequenos empórios. E eles têm sofrido bastante nesse momento. Então, dá um nervosismo. Graças a Deus, a gente tem um e-commerce muito bom, a gente tem clientes, a gente está conseguindo construir uma marca muito boa. E hoje, 80% do nosso negócio vem de e-commerce. Legal. Pô, legal, fantástico. E nesse ponto de mudança de carreira, você sente saudade da sua carreira de marqueteira? Ou você acha que realmente você escolheu algo que te faz vibrar? Como é que você pode olhar para trás hoje e ter uma conclusão em relação ao 360 que você deu na sua carreira? Não, hoje a Kickoff, assim, o meu bebê, sou completamente apaixonada pela empresa, eu amo pensar em ativos inovadores, eu amo estudar sobre a parte de ingredientes. Eu também trabalho na área de marketing, então hoje a gente tem 5 pessoas na empresa, realmente é muito pequena, então eu estou à frente de todos os detalhes. Antes de entrar aqui eu estava aprovando o rótulo dos nossos novos produtos. E eu amo esse mundo de empreendedorismo, acho que a gente aprende cada vez mais. O que eu mais gosto é essa conexão que a gente tem, que eu consigo ter de conversar com pessoas da mesma área, de aprender. Assim, do meu desenvolvimento pessoal, é algo que ninguém nunca vai tirar. Por mais que a Kickoff, eu acredito que ela vai dar certo, eu tô trabalhando para ela dar, mas por mais que a Kickoff acabe não dando, o que eu aprendi é muito valioso. Fantástico. E você, como uma empreendedora do Brasil, quais são as maiores dificuldades que você acha que uma pessoa teria hoje para ela abrir uma marca própria, seja de camiseta, seja de xícaras, seja de um produto na alimentação, de qualquer coisa? Você, né, acabou ampliando muito o seu repertório, você veio do marketing, depois foi estudar saúde, depois você foi estudar a produção de alimentos. Hoje, o que você realmente considera como os principais obstáculos para uma pessoa empreender no Brasil? Eu acho que se você é uma pessoa como eu, que é muito da área de marketing e
nunca foi muito ligado a finanças, eu recomendo que faça aulas da parte tributária, porque realmente é caótico no Brasil. Você não pode delegar isso para um contador? Você pode, mas eu olho a minha DRE, eu olho meu fluxo de caixa todos os dias. Então você tem que entender, porque se os seus números não estão batendo, a empresa ela não se sustenta. Tá. Você não pode deixar chegar no último momento e falar, putz, preciso de dinheiro, senão eu não vou conseguir pagar a próxima produção. Você tem que controlar. Então essa parte financeira eu nunca delegaria para ninguém. Tá, perfeito. E eu acho que se uma pessoa quer empreender e quer, principalmente nesse momento de pandemia ou qualquer outro momento, tem que empreender em algo inovador. Não precisa ser necessariamente um produto inovador, mas tem que ter algo diferenciado, principalmente com foco em sustentabilidade. Eu acho que as empresas que não nascem olhando para a sustentabilidade, elas não têm um futuro daqui a 10 anos. Então, esse é o meu... Perfeito. E se você fosse pensar em um FII, vamos imaginar que uma pessoa que está nos ouvindo, ela está aí na sua final da adolescência e ela quer juntar um dinheiro para lançar uma marca dela. Qual é o FII inicial para uma pessoa ter uma marca rodando? Na sua opinião, né? Claro que isso não é necessariamente uma regra, né? O FII teto é ilimitado, né? A pessoa pode investir o quanto for, mas qual é o FII mínimo inicial que você acha que uma pessoa precisa para ter um investimento em uma marca de algum produto? É muito difícil falar sem segmentar. Eu, por exemplo, sou da indústria, né? Então, a parte de produtos, quando eu optei para a linha de bullets em Tetra Pak, eu tive que fazer uma produção muito grande, porque a gente está em uma escala industrial muito grande, a gente não consegue fazer uma quantidade baixa, tem um volume mínimo. Então, o investimento acaba sendo um pouco maior. Mas, por exemplo, a minha irmã acabou de empreender na área de vestuário, e com tecnologias inovadoras, com tecidos sustentáveis, então eu tenho um pouco dessa visão dela também. Eu acho que, na minha visão, uns 150 mil reais. Se você quer ter alguma marca, alguma coisa, em vez de você juntar 150 mil reais para você comprar um carro e viajar, você pode lançar um produto. Sim, porque você tem que destinar uma parte a marketing também. Você tem que ter o fluxo de caixa, tem toda a parte de marketing digital. Sim. Para você começar pequeno, eu tô falando. Sim. Não dá tudo teste, né? Perfeito. E Amanda, você já bateu alguma frustração de ver um produto pior do que o seu? Ou somebody love, mentiroso, você sabe os bastidores, né? Vocês que são da indústria, vocês sabem quem faz somebody love, quem não faz, qual é o somebody love de quem faz. Eu já sei que vocês sabem tudo, um fofoca um do outro. Você sente alguma frustração de ver algum produto que você sabe que não é um produto verdadeiro voando alto e você talvez olhando algum produto da tua empresa ainda decolando, mas o outro produto lá em cima, você olha para o produto lá em cima e fala assim, poxa, como é que as pessoas não percebem que existe uma diferença enorme do meu pro dele e o dele tá lá em cima? Existe esse pensamento? É muito normal a gente se comparar a outras empresas, a outras marcas, né? Acho que em qualquer ramo, qualquer segmento, a gente vive se comparando e é algo que eu tento não fazer para não me frustrar. Mas algo muito comum da indústria, demora muito para você desenvolver um produto. Então, muitas vezes, a empresa ela desenvolve um produto 1.0, depois vai para o 2.0, e aí vai aprimorando, mas os primeiros não são com tanta qualidade, porque queria lançar logo, queria começar a empresa logo. E eu olho ali o rótulo e eu falo, nossa, não venderia. Viajou. E depois de 6 meses eu vejo que ele trouxe uma nova versão, um produto melhor. E eu falo, foi porque não teve tempo, precisava lançar logo, porque devia estar com fluxo de caixa atrapalhado. Mas é legal, o cara, tipo, né, a pessoa provavelmente deu uma lapidada. Exato. Agora, e o produto que é somebody love, que parece uma coisa e não é? Me incomoda. Incomoda? Me incomoda por conta que daquele ponto mexe que na eu moral, te falei. né? Aquele ponto que eu te falei, eu nunca venderia um produto que eu não acredito que faça bem pra pessoa. Tá. Então... E aí, o que você faz para você vencer né, essa amargura aí que te dá? Na verdade, o ideal é que você fale assim, não, eu vou conscientizar as pessoas, né, que o meu produto existe qualidades nele, né? E quais são as principais ações que vocês fazem para então essa pessoa que ia pegar esse produto na prateleira que você sabe que é somebody love, passar 2 produtos adiante e pegar o seu? Então, é toda a parte de awareness de marca, né? A gente tem que criar uma love brand, um desejo.
E a gente tem trabalhado muito com médicos renomados, porque eu acredito que vocês, médicos, são quem recomendam o produto, quem tem propriedade para recomendar. E é o lado que a gente está indo agora. E cada vez mais explicar os diferenciais dos nossos ativos. A gente está reformulando toda a nossa linha de colágenos com ativos inovadores e mostrar isso para o mercado cada vez mais. O cliente ele pode também chegar nessa conclusão sem nenhum profissional, né? Ele pode simplesmente estudar e chegar nessa conclusão que o produto de vocês é legal, tal. Vocês fazem alguma comunicação? Você não gosta muito de aparecer. Você fala do produto, faz live falando do produto. Né? Alguém faz isso pela empresa, não? Por enquanto não, a gente está nesse processo de aprendizado mesmo para entender como é que a gente consegue fazer, como é que a gente consegue ensinar para o consumidor, ainda é algo muito difícil para mim, de entender como é que eu consigo fazer com que as pessoas entendam os benefícios do produto. Eu tenho produtos tão inovadores, mas se só eu sei, o que adianta? Para quem que eu estou vendendo isso? Com quem que eu estou dividindo tudo isso que eu estou criando? Então é uma parte que eu ainda estou sentada agora tentando entender como é que eu consigo fazer para crescer. E onde você se vê daqui a 5 anos? Eu olho pro mercado americano e eu me vejo vendendo lá, trabalhando a marca lá. E aqui eu vejo uma prateleira gigante de colágeno grass-fed, as pessoas entendendo e trocando e começando a consumir os produtos e tendo mais consciência. Até do ciclo todo, né, do produto. Do ciclo todo, da parte de rastreabilidade. E aí, para finalizar, Amanda, qual que seria um conselho que você dá para aquelas pessoas que desejam não só empreender, mas os consumidores, as pessoas que estão procurando produtos bons para se cuidar? Se você pudesse dar um conselho para essas pessoas, qual conselho que você daria em termos daquela pessoa ter realmente uma vida melhor, escolher melhor os produtos para dentro da sua casa? Qual seria esse conselho? É o que eu sempre fiz na minha vida, estudar e buscar cursos que consigam te trazer cada vez mais para esse mundo de alimentação saudável. Tem muitos cursos online gratuitos no mercado hoje, acho que a gente consegue escolher quem que a gente quer seguir. Tem muitos profissionais de saúde, inclusive o seu perfil, que tem dá um conhecimento gratuito ali incrível pro consumidor. Então, eu, por exemplo, eu fiz diversos cursos antes de abrir a Kickoff, porque eu queria realmente entender o que eu estava trazendo, realmente entender os ativos. E conforme eu fui fazendo esses cursos, eu fui vendo, maltodextrina não é algo que eu quero consumir, tal xarope não é algo que eu quero pra mim, não quero um produto que tenha corante artificial. E aí você vai começando a entender a parte de leitura de rótulos. E sempre que tiver algum produto ali que você não consegue soletrar, não consuma. E também nunca leia só a parte da frente da embalagem. Sempre vire ela e olhe a parte de ingredientes também, a tabela nutricional. Perfeitíssimo. Amanda Lombardi com vocês, senhoras e senhores. Amandinha, quantos anos você tem? 26. 26, é uma guerreiraça. Parabéns aí pela sua trajetória. Parabéns aí pela tua força de vontade, determinação de você realmente não só mudar de área, mas ir fundo na pesquisa. Os produtos de vocês são realmente fantásticos, a experiência do produto é muito boa, dá para ver que é um produto feito com muito carinho, muito cuidado, muito bem acabado. Então eu desejo todo o sucesso do mundo aí para vocês, brilhem muito e façam o nosso Brás estar nas prateleiras dos Estados Unidos. Daqui 5 anos estarei lá no Whole Foods fazendo um curso lá na Califórnia. Vai ter um monte de kickoff lá. Vou tirar uma foto e mandar para você. Ei, Amandinha, parabéns aí. Obrigado aí pelas suas informações. Muito bem-vindo ao DupraCast, que seja o primeiro de muitos. Obrigada a você, Dupra. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima.